Boa tarde, boa tarde. Tudo bem com vocês? Tá tranquilo? Segundona. Hoje não tá tão frio quanto a semana passada, até mais tranquilinho pra gente ficar em aula, né? Porque no frio dá uma preguiça bem maior. Agora nesse tempinho já é mais tranquilo. Apesar de estar caindo um pouquinho a temperatura, mas tá tranquilo. Tudo bem comigo também, Gustavo. Obrigada. Tudo tranquilo. Ah, boa tarde. Eu já deixei. Gostou do clima junino? Você viu? Só falta a musiquinha, Nicole. Só que a musiquinha fica na minha cabeça, não tem jeito. Aí fica lá. E pra mim, clima junino é o mais gostoso que tem no ano. Mais gostoso, pra mim, né? Nem o. Eu gosto também daquele clima de Natal, tudo, mas acho que o junino é o mais gostoso. Não sei por quê. Depois, pra mim, veio o Natal, mas o clima junino é o mais gostosinho. Acho que por causa das cores, tudo, né? Boa tarde, Bianca. Boa tarde. Pessoal, antes de começar a nossa aula de fato, que eu até coloquei aqui para vocês no chat, né, que nós vamos fazer a correção da, do vocativo, mas eu quero retificar algumas coisinhas que estão marcadas no roteiro de estudos dessa semana. Agora já está compartilhando. Cadê o roteiro de estudos aqui? Aqui. O que acontece? No roteiro de estudos de vocês, deixa eu compartilhar aqui. Tá assim, né? Hoje é ao vivo, aí tem dia 10, dia 11 roteiro de estudos e dia 12, e eu não marquei a data, tá? Mas tá dia 12 ao vivo. Por que que vocês têm o roteiro de estudos? Porque nós teríamos aula nesses dias, se fosse presencial, né? Então, o conteúdo que eu passo para vocês semanalmente é de 6 aulas. Por isso que às vezes vocês têm algumas folhas aí a mais de exercícios, mas são correspondente a 6 aulas, tá? Eu cometi alguns errinhos aqui. Um não foi erro, a gente acabou antecipando, então aconteceu de ter a aula, essa daqui, por exemplo, dia 8 nós já fizemos, nós conseguimos antecipar o conteúdo, certo? Então vai acontecer isso, vai ter coisas que nós vamos conseguir antecipar, vai ter coisas que não vai dar para antecipar. E essa programação é feita com um pouco de antecedência, com mais de 2 semanas. Então dá uma diferença bem grande de fazer uma programação de 2 semanas. Então, às vezes, eu estou fazendo a programação para daqui 2 semanas e na semana que vem a gente já conseguiu encerrar algum conteúdo. Então, pode dar essas divergências aí. Então, no caso de hoje, o que nós vamos fazer? Isso daqui já está corrigido, mas nós temos 2 roteiros de estudos que eu vou explicar hoje para vocês o que é para fazer. Este primeiro roteiro aqui, o roteiro de estudos, eu vou corrigir no dia 19 e eu vou explicar hoje. E aqui também, ó, tanto é que está a explicação, né? E aqui o produção de texto do volume 2, essas páginas eu também vou explicar para vocês, porque está como roteiro, não como aula, porque nós não temos aula ao vivo nesta semana, só hoje e sexta. E aí eu vou explicar para vocês o que é para vocês fazerem para me entregar até o dia 22/6, e vocês podem tirar foto ou mandar por e-mail, como vocês acharem melhor. E aqui está um erro, porque essas páginas não são para ser feitas, as páginas que estão no LIP. Eu marquei uma página errada, de um contexto com outro que não tinha nada a ver. É a correção da 19 a 22, que eu já expliquei para vocês, já marquei também, que é para o dia 12, e eu marquei umas páginas, acho que 13 a 18 também, uma coisa assim. E o de atividades eu esqueci de marcar, que é explicação e não correção, tá? Então, isso aqui que está errado. Se vocês quiserem tirar um print aí da tela, para não se perderem, nessa parte aqui só, tá? Porque aqui já foi corrigido e isso aqui eu vou explicar hoje. Então, aqui tá certinho no roteiro, tá? Isso, obrigada, tiraram. Ah, então eu esqueci de colocar o oitavo B, ou eu mandei o oitavo B e foi o oitavo A, mas é o mesmo exercício, tá? Quando tá o oitavo A, o oitavo B, é o mesmo exercício que eu mando para as duas turmas. Mesmo que tiver só o oitavo A, vocês riscam lá e põem o B, tá? Ai, obrigada, Poutinho. Obrigada.
porque aí senão vocês podem fazer as páginas erradas e aí não vai adiantar no dia da correção, tá? Essa da página 13 aqui ainda não é dentro desse contexto, não. E da 13 a 18 eu vou explicar que é uma revisão de análise sintática. E aí eu explico os exercícios que tem umas coisinhas a mais no meio deles. Certinho? Então essa era a primeira parte que eu precisava falar com vocês, que eu tinha anotado na minha agenda, que estava errado. Eu falei, eu preciso falar, senão eu vou fazer errado. E aí vai ser pior. Então vamos para correção de fato, que é do vocativo, aqui. Nós paramos na página 37, fizemos dos quadrinhos nós paramos. Fizemos até aqui do terceiro quadrinho. E isso mesmo, aí faltava o exercício 4, quais são os vocativos. A crônica chegou para mim por e-mail, depende de quando mandou. As que eu recebi até o meio-dia, eu já respondi. Quem me mandou depois do meio-dia de hoje, eu não respondi mais nada, tá? Eu não tive tempo de ver, por isso. Não é má vontade, é tempo mesmo. Aí eu só vou conseguir ver ou hoje no final do dia ou amanhã. Amanhã de manhã com certeza eu vejo, mas eu acho que nem hoje eu vou conseguir ver. Hoje à noite. Mas amanhã de manhã, quem me mandou hoje depois do meio-dia, aí até amanhã de manhã eu já consigo responder, tá bom? Se eu não respondi nada, tá lá esperando. Se por acaso eu não responder para você, Gabriel, você me manda de novo porque aí eu não recebi, tá bom? Amanhã até o meio-dia eu tenho que ter respondido para você, se eu recebi ou não, tá bom? Aí você me manda de novo. Então, beleza, combinado. Então, só para lembrar aqui, nós estávamos nos clichês, né? Perguntando, o menino perguntava qual que é a diferença entre ser normal e ser clichê, e aí nós temos o clichê sendo a mãe, a cozinheira, sempre cozinhando, sempre na cozinha, o pai sempre lendo o jornal, sentadão no sofá, os sábios do templo pensativos e com alguma leitura, e todos, cada um perguntando, né? Jogando para outro para falar o que é ser normal, o que é ser clichê. Isso foi o que nós fizemos aqui no 3. Aí no 4 está perguntando quais são os vocativos que foram empregados no texto. Aqui. Quais foram os vocativos que nós encontramos? A página 37 do Atividades 1. Aqui, ó. É do 1. Que a gente começou a correção e não terminou, não deu tempo. Então, quais são os vocativos que vocês marcaram? Aqui no primeiro quadrinho, qual que é o vocativo? Por nada. Vocês acharam o vocativo aqui? Isso, mãe. E no segundo? Pai. E no terceiro? Isso. Sábios do templo, sim. E tem mais um. Tem mais um aí. Não está escrito menino. Garoto e idiota. Tá? Porque o idiota se refere ao garoto também. Então, no primeiro, mãe. No segundo, pai. E no terceiro, sábios do templo. E aí eles respondem no final com garoto e idiota. São os vocativos aí. Aê, beleza. Nossa, que foto é essa, Celine? Ai, que barato. 5. Observe a frase a seguir, retirada da tirinha. Pai, qual é a diferença entre ser normal e ser clichê? Assinar a reescrita, ou as reescritas, possíveis essa frase considerando a posição do vocativo e a pontuação. Então, eu tenho aqui, na primeira, qual é a diferença entre ser normal e ser clichê? Pai. Eu posso colocar o vocativo no final e na frente a vírgula? Sim. Então, essa está certa. Qual é a diferença, vírgula, pai, entre ser normal e ser clichê? Não tem nada a ver essa vírgula aqui, não tendo outra. E qual é a diferença, pai, aí sim, entre vírgulas, entre ser normal e ser clichê?
A letra C está correta. A e C. Certo? Dúvidas? Beleza? Alguém vai tirar print? Instantâneo. Seis. Obrigada. O texto a seguir é um trecho do livro Quem Manda na Minha Boca Sou Eu, de Ruth Rocha. No local dos parênteses foram extraídas algumas vírgulas. Considerando o que você aprendeu sobre a pontuação do adjunto adverbial e do vocativo, coloque vírgulas se necessário para que o texto mantenha sentido. Todos os dias, Catapimba levava dinheiro para a escola para comprar o lanche. Tem vírgula aqui? Sim ou não? Sim. Chegava na cantina, comprava um sanduíche e pagava seu Lucas. Mas seu Lucas nunca dava troco. Aqui, depois de seu Lucas, tem vírgula? Não, não tem. Ô menino, leva uma bala que eu não tenho troco. Tem vírgula aqui? Nesse que eu não tenho troco? Não. Um dia a Catapimba reclamou. Um dia. Tem vírgula aqui? Sim. Um dia, vírgula, Catapimba reclamou. Adjunto adverbial de tempo. Seu Lucas, eu não quero bala, quero meu troco em dinheiro. Seu Lucas, aqui eu tenho vírgula? Sim, é um vocativo. Eu, vírgula, não quero bala. Tem vírgula aqui? Não. E quero vírgula meu troco. Tem vírgula aqui? Também não. Lembrando que aqui é complemento, não posso colocar, né? E aqui é sujeito e verbo também não posso colocar. Ora, menina, eu não tenho troco. O que é que eu posso fazer? Depois desse ora, tem vírgula? Sim. Menino, tem vírgula? Sim, aqui vem a vírgula por conta do vocativo menino. Ah, eu não sei, só sei que quero meu troco em dinheiro. Ora, bala é como se fosse dinheiro, menino. Ora essa. E aqui? Depois de bala tem? Tem vírgula? Depois de bala? Não. E depois do dinheiro? Aqui no final. Sim. Então ficamos assim com as pontuações. Certo? Beleza. Posso pular? 7. Reescreva os fragmentos a seguir duas vezes, inserindo o vocativo em posições diferentes. Inserindo quer dizer que eu não tenho um vocativo aqui, eu preciso colocar. O livro de RPG é dividido em livros de regras, livros de mundos e de suplementos. O que eu posso colocar aqui de vocativo? Eu posso colocar o nome de alguém, inventar uma situação, como se eu estivesse falando com alguém. Então, eu posso dar um nome. Ou eu posso utilizar qualquer expressão. Tanto faz nome, eu colocar pai, mãe, enfim, né, o que vocês quiserem. Se eu colocar na frente, eu vou colocar vírgula e o restante eu vou copiar. Se eu colocar no meio, o meu termo vem entre vírgulas, porque é um vocativo, certo? Então aqui ficou pai, vírgula, o livro de RPG dividido em livros de regras, livro de mundos e suplementos. O livro de RPG, vírgula, pai,
Porque meu vocativo sempre tem que ter vírgulas no começo, logo depois. Se ele tiver logo no início, né, a vírgula vem depois. Se vem no meio, entre vírgulas. E se vem no final, uma vírgula antes. Pai é dividido em livros de regras, livro, aqui ficou errado, tá? De mundos e suplementos. Na B, sugestões que economizam tempo na cozinha familiar. Compre a carne já preparada para o uso. Peça ao açougueiro para cortar, fatiar ou tirar os ossos da carne, de modo que facilite e reduza o tempo de preparação. A mesma coisa. Eu vou colocar o nome aqui de alguém, vou chamar a atenção para alguém e vou introduzir ou no começo ou no meio o meu vocativo. Então, no começo fica Márcia, vírgula, compre a carne já preparada para uso, peça ao açougueiro para cortar, fatiar ou tirar os ossos da carne, de modo que facilite e reduza o tempo de preparação. Na outra, compre a carne já preparada para o uso, peça ao açougueiro, Márcia, para cortar, fatiar ou tirar os ossos da carne, de modo que facilite e reduza o tempo de preparação. Aê, obrigada. 8. Qual dos termos destacados é classificado como vocativo e justifique sua resposta? Você tem assim na primeira. Marta Soares falou com seus sócios. 2. Marta Soares, por favor, entre. 3. A jornalista Marta Soares produziu uma excelente reportagem sobre o perigo das drogas. E 4. Por favor, entregue esse documento a Marta Soares. Qual dos 4 que tem vocativo? 1, 2, 3 ou a quarta? A 2. E por que a 2? Tá certinho. Sim. Aqui eu tenho um chamamento e logo depois vem a vírgula. É a única que tem vírgula, né? Mas essa não pode ser a justificativa, tá? Mas só de bater o olho eu sei que é ela. Isso, Raquel, pois você está chamando a atenção. Marta Soares, por favor, entre. Então você está chamando pela pessoa. Aqui é o sujeito, né? Quem praticou esta ação. Aqui é um determinante do meu núcleo jornalista. E aqui é o meu objeto indireto, porque quem entrega algo a alguém. Certo? Dúvidas, pessoal, no vocativo? Aê, obrigada. Então, nós terminamos o Atividades 1 e o LIP 1. Só tem algumas coisinhas do Produção de Texto 1 para corrigir, tá? E agora eu vou explicar para vocês o Produção de Texto 2. Está no roteiro do dia 11/6. Cadê minha produção de texto? Aqui. Produção de texto é o dissertação escolar, então vocês podem colocar lá na página 2 do produção de texto. O volume 2, né? O azulzinho de vocês é azul e branco. Dissertação escolar, opinião construída em torno de uma problemática. Sou contra versus sou a favor. Para iniciar os estudos sobre dissertação escolar, vamos analisar algumas imagens que trazem desafios. 1. A imagem a seguir é ambígua. Ou seja, dependendo do ponto de vista, cada um pode enxergar algo diferente. Observe atentamente. Então, olhem bem para a imagem. O que vocês enxergam aqui? E mais alguém não está me escutando? Escrever, porque se não estiverem me escutando, né? Beleza. Então é só você, Gui. Sai e entra de novo, vê se melhora.
Não tem gente me escutando, então acho que é só você, Gui. Ah, então beleza. Beleza. Então, depois que vocês observarem bem essa imagem, vocês vão descrever com detalhes o que vocês viram. Aqui eu não deixei, não coloquei as linhas, mas no livro de vocês tem algumas linhas aí abaixo. Então, descreva o que vocês estão vendo. Às vezes, pode ser que vocês enxerguem só uma coisa, pode ser que vocês enxerguem duas ou três. Então, tudo que vocês conseguirem enxergar, vocês descrevam aí nessas linhas. Só para voltar, né? Ambígua é quando eu tenho duas respostas, vamos dizer assim. Então, se a minha frase é ambígua, quer dizer, eu estou na página 2 de produção de texto. Se minha frase é ambígua, quer dizer que eu tenho dois sentidos para essa frase. Então, aqui também eu tenho mais de um sentido para esta imagem. Com essa imagem, podemos compreender um pouco sobre o tema opinião, pois provavelmente nem todos tenham pensado da mesma forma. Quando definir o que viram, o que pode ter ocorrido em razão de cada um ter enxergado a imagem sob perspectivas diferentes. Então, isso daqui é o que a gente vai ver no dia da correção. O que cada um viu primeiro, ou só viu uma coisa, ou viram as duas, mas o que você viu primeiro? Aí vocês vão ver que cada um vai ter um ponto de vista. Imagem 2. Assinale a alternativa que apresenta uma interpretação possível do texto, tendo como referência o tema opinião. Então, vocês têm aqui 3 carinhas, um com o quadrado, um com o círculo, com o triângulo, cada um com a sua cor, e vocês vão ver, conforme o tema opinião, qual delas que está correta. Opinião. É interessante pensar sobre a definição para opinião apresentada no dicionário. Modo de pensar, julgamento e até ideia sem fundamento. Surpreso, leitor ou leitora? Mesmo uma ideia sem fundamento é uma opinião, é a opinião da pessoa, né? Ela acha que é assim, pensa que é assim, é uma opinião. Imagem 3. Escreva nas linhas a seguir a sua interpretação da imagem apresentada. Então, o que isso daqui vocês acham que significa? Por que tem pessoinhas de um lado, pessoinhas de outro? O que significa tudo isso? Coloca aqui também. Aí vamos ver o que vocês, se vocês enxergam a mesma coisa ou não, se alguém vai para algum movimento histórico ou não, o que acontece? 4. Explique o que as imagens a seguir têm em comum, considerando o tema opinião. Imagem 4 e imagem 5. Essa eu não vou ficar falando muito, para não influenciar aqui na resposta de vocês. Aí tem muitas linhas, mas talvez vocês não precisam usar todas elas não, tá? Dá para escrever em menos. As imagens que você viu fazem pensar sobre as diversas maneiras de se entender uma informação e também sobre a importância do diálogo na construção da opinião sobre todo e qualquer assunto. Os textos a seguir tratam do uso do uniforme escolar. Há quem goste, quem não goste, quem defenda e quem critique seu uso. E você, qual a sua opinião sobre o assunto? Essa pergunta, quando eu fiz nos outros anos, né, nos anos passados, do pessoal do 8º, é bem dividida. Tem pessoas que falam, eu queria vir para o colégio com a roupa que eu quisesse, eu não gosto de uniforme, eu não gosto de ficar igual aos outros, então tem várias opiniões. E para você gosta? Tem gente que fala assim, eu gosto porque eu não fico gastando minhas roupas. Eu não gosto porque eu queria gastar as minhas roupas. Então você defende, você critica, você gosta, você não gosta, ou para você, tudo bem. Mesmo que você fale tudo bem, qual é a sua opinião, né? Qual a sua justificativa para isso? Nós vamos ter 2 textos sobre uniforme escolar. Então, o texto 1, roupa uniforme, vantagens e desvantagens. Provavelmente já aconteceu com você. Na hora de ir para a escola, o seu filho reclama e não quer colocar o uniforme de jeito nenhum. Ou então uma situação bem diferente. Na escola do seu filho, o uniforme não é obrigatório e você gasta muito dinheiro para comprar e repor roupas. O fato é que algumas escolas exigem o uso do uniforme e são bem rígidas quanto a isso, impondo regras até na cor da meia e dos tênis dos alunos. Outras são mais maleáveis, mas ainda assim, acreditam que o uniforme pode trazer benefícios. Há ainda o terceiro tipo de escola, que não impõe seu uso e ainda acha que ele tira a individualidade e pode até prejudicar o desenvolvimento das crianças.
Diante disso, os pais, claro, ficam confusos. Afinal, quem está certo? Então, aqui é só o trecho de um texto, né? Nós temos aqui este símbolo dizendo que nós temos mais coisas, mas para a primeira parte já basta para vocês trabalharem. O texto de Lígia Menezes, Roupa, Uniforme, Vantagens e Desvantagens, saiu na Educar para Crescer, na Abril, da revista Abril, da editora. E o texto 2, Uniforme Escolar. O uniforme escolar é um item que proporciona grande praticidade para os alunos e economia para os pais. Com certeza, usar diferentes roupas a cada dia de aula é no mínimo caro, devido ao desgaste. Fora isso, crianças e adolescentes numa certa idade sempre querem chamar a atenção dos colegas, usando roupas diferentes e mais caras, desencadeando o consumismo. A prática das escolas em estabelecer o uso da mesma roupa entre os alunos possui sua origem no Exército, uma das primeiras instituições a adotar uma vestimenta única para todos os seus militares. Os uniformes escolares começaram a ser utilizados por volta de 1890 pelos estudantes da escola normal, responsável pela formação de professores. As escolas mais tradicionais passaram a adotar o uniforme, de fato, somente na década de 20, já as demais na década de 30. Os uniformes foram criados para simbolizar as cores, o nome, a tradição e o símbolo da escola. Desta forma, os alunos uniformizados deveriam manter um comportamento exemplar e zelar pela imagem das instituições, mesmo fora delas. Entre as décadas de 40 e 70, o uniforme de uma instituição conceituada era um símbolo de aceitação social, sendo o sonho de muitos alunos e pais. A partir da década de 90, as escolas, principalmente privadas, mudaram bastante os modelos de seus uniformes, fazendo roupas mais confortáveis e descoladas. Atualmente, os uniformes não são tão prestigiados pelos alunos. De fato, essa padronização é importante. Primeiro, porque evita que a sala de aula se transforme em um desfile de modas. Além disso, seu uso se desenvolve nos alunos um sentimento de pertencimento ao grupo, fundamental no desenvolvimento psicossocial das crianças. Texto de Eliane Persília, Uniforme Escolar, saiu na Brasil Escola. Esse texto está na página 4 e 5 da produção de texto. Então, vocês têm aqui os pontos de vista quanto ao uniforme escolar e vocês têm o ponto de vista de vocês também. Aqui, olha, a questão 8, se na escola o uso do uniforme é obrigatório ou livre, e qual é a opinião dos seus pais sobre o uso de uniforme na escola? O que eles acham? Então, aqui vocês vão marcar, né, que é obrigatório. E o que os pais de vocês acham? Que é bom isso, não é? Por quê que eles acham bom ou não utilizar o uniforme? E depois nós temos, cadê? Acho que é a questão 10. Não, a 11. Antes da 11, ali na página 6, nós temos o quadrinho que está em verde, né? Dissertar é um exercício para demonstrar o que se pensa sobre um assunto e como se pensa sobre ele. Não, é tudo, Bianca, é tudo. Ou é só a questão 8 que você estava falando para perguntar para os pais? Para os pais é só a 8, mas é para fazer todas as questões, tá? Para os pais é só a 8. Dissertar é um exercício para demonstrar o que se pensa sobre um assunto e como se pensa sobre ele. Nos textos dissertativos, a opinião é progressivamente construída, colocando-se em evidência os argumentos. Nesse gênero, mais importante que a opinião é a construção dela, e para isso é preciso ler, refletir e avaliar um determinado assunto, para então tomar uma posição. No texto 2, lemos que o uso de uniforme desenvolve o sentimento de pertencimento ao grupo, bem no finalzinho, né? Fundamental no desenvolvimento psicossocial das crianças. Em sua opinião, esse sentimento de pertencimento ao grupo, quando se está de uniforme, também é comum entre os adolescentes? E por quê? Então, aqui é a opinião de vocês. Essa questão, quando vocês fizerem, vocês mandam para mim também via Skype, tá? Só colocar o número, marca aqui do lado da folha, tem um espacinho aqui. Coloca o número de vocês e a turma, tá bom? Então, Adriana, oitavo B. Aí marca para mim. Que essa parte eu não vou fazer com vocês ao vivo, mas eu quero colher de vocês, tá bom? Porque é opinião, então eu vou avaliar os argumentos de vocês, tá? E aí depois eu respondo, claro. Independente da opinião de vocês, tá? Se vocês são a favor ou contra, eu vou respeitar a opinião, eu vou apenas nos argumentos de vocês.
E aqui, construa uma problemática, uma pergunta para o assunto. Uso de uniforme para desenvolver o sentimento de pertencimento a um grupo. Na sequência, elabore a resposta usando os argumentos necessários. Esses dois movimentos, construção da problemática e construção da resposta com a argumentação progressiva, são a base da dissertação. Então, aqui, vocês vão ter que fazer essa parte de elaborar uma pergunta e uma resposta. Não é de toda a lição não, Carlos. Só desse daqui, ó, que tem a opinião, tá? Só do 11. Se você quiser fazer um círculo e colocar assim, enviar, aí até ajuda para vocês não esquecerem. É só 11 para enviar mais um material de apoio, que eu já vou explicar. De toda a lição não precisa, não. Então, aqui vocês vão colocar a pergunta e a resposta. Beleza? E aí vem as dicas da produção de texto. Também estão na página 6. Conheça os objetivos dessa proposta de produção de texto. Produzir uma dissertação sobre o uso de uniforme escolar, observando as características desse gênero de texto. Utilizar argumentos e informações presentes no texto, além de sua experiência como leitor e produtor de textos. Use provas, dados, evidências, etc., para dar suporte à ideia que você está defendendo. Então, você é a favor ou contra o uso do uniforme escolar? Façam pesquisas para vocês terem aqueles argumentos lógicos, argumentos de autoridade, argumentos de dados, se vocês forem utilizar dados de algum lugar que vocês pegaram. Ah, pode comparar com outro país? Pode comparar, mas aí você justifica para mim que você está utilizando comparação de outro país, tá? E não simplesmente, em outros países, tá, em outros países fica vago. Quais são esses outros países que você está se referindo para falar sobre o seu argumento de ser a favor ou contra o uso do uniforme escolar? Depois disso, de você pensar, releia os dois textos, consulte outros textos para você ter, depois que você tem a sua opinião formada, né? Você consulta mais textos para ver se aquilo que você está fazendo, você vai conseguir escrever sobre aquilo, você vai ter argumentos para isso. Desenvolva uma problemática, que é o que vocês fizeram no exercício anterior. Relacione argumentos para responder à problemática. Organize seu texto, né, para ter início, meio e fim, clareza. E revise o texto. Como se forma um ponto de vista, uma opinião? Existem mecanismos que ajudam na construção do ponto de vista. Esses mecanismos são resultado das experiências que acumulamos, das leituras que fazemos, das informações que reunimos, do desenvolvimento da capacidade de compreender e principalmente do desenvolvimento da habilidade de traduzir para outras pessoas aquilo que queremos dizer. Suponha que sua escola esteja fazendo estudos sobre o uso de uniforme escolar e que a direção da escola, diretores, coordenadores e professores, tenham convidado os alunos para opinar sobre o assunto, dissertando sobre ele. Aproveite as ideias expostas nos textos 1 e 2 para construir sua opinião, escrevendo 1 ou 2 parágrafos para demonstrar o que você pensa sobre a questão do uso ou não uso de uniforme, colocando em evidência argumentos que sustentem a sua opinião. Escreva seu texto dissertativo com base na preparação, assegurando-se de que ele apresenta uma problemática claramente delimitada. Então, se você é a favor ou contra, dê aqui a situação. Bons argumentos expostos progressivamente para responder à questão proposta. Boas informações de apoio, sequência lógica e linguagem adequada ao leitor que pretende atingir. No caso, a direção da escola, coordenadores e professores. Então, vocês não estão escrevendo um bilhetinho para o colega, né? Vocês vão mandar um documento para a direção, que a direção, a coordenação e o professor vão ler. Claro que não vou passar isso para frente, tá, gente? Vai ficar só em português. Mas é só a parte de argumentação que vai ser analisada. Qual que você perguntou? Do Fique por Dentro. Aqui, o Fique por Dentro, foi a Celine, né? Aqui. Esse Fique por Dentro, Celine, são as informações que vocês têm aqui na página 6, ó. Sempre que tem um material de apoio, eles dão umas informações aqui para ajudar na construção do seu material de apoio, tá? Então, são as dicas para vocês. Isso daqui você vai acabar fazendo nesta parte aqui. Deixa eu ver se dá para vocês verem aqui. Aqui. Essa parte, acho que eu tô desfocando o fundo, né? Espera aí. Agora dá para vocês verem, né? Essa parte aqui é o rascunho de vocês, que vocês vão me entregar no material de apoio 1. Aqui.
até o dia 22/6, de acordo com o roteiro de vocês. Então tá aqui, ó. Proposta 1, dissertação escolar, e aí vocês me mandam até o dia 22/6. Sem o título, sem considerar o título, pelo menos 10 linhas, tá? Dá para vocês escreverem aí, até porque é um assunto de vocês, vocês conhecem isso, vocês vivem isso, então o que é legal? Usar ou não usar o uniforme? Vão defender ou não o uniforme? Certo? E aí eu deixei aqui para vocês fazendo material de apoio 1, produção de texto 1. O tema dele é dissertação escolar. Só entrega o material de apoio. O rascunho não precisa, tá? Mas é necessário vocês fazerem o rascunho para terem uma base. Para não ficar aquela coisa sem lógica. Tanto é que eles colocam aqui uma sequência lógica para não ficar perdidinho. Certo? Dúvidas? Tranquilo? E aí, deixa eu ver se eu tô com o meu... Não, acho que o Word não está aberto. Ah, tá aqui. Achei. Aqui não é dia 10, espera aí. E esses daqui são do caderno agora. São só essas 4 frases. Para o dia 12/6. Vocês têm 4 orações. Eu vou esperar vocês copiarem para descer, porque aí vocês têm agora 11 classificações. Vocês vão localizar o sujeito. Aê, Mariana, obrigada. De qualquer forma, eu vou deixar lá em cima, tá? Sim, no caderno. Sujeito, classificação do sujeito. Até aqui vocês faziam predicado, núcleo do predicado, classificação do predicado. Regência verbal, se é ligação, transitivo ou intransitivo. Se tem ou não complemento, se tem é só copiar. Qual a classificação desse complemento? Predicativo do sujeito, objeto direto ou objeto indireto. Adjunto adnominal, se tem no sujeito e se tem no predicado, quais são. Adjunto adverbial, até aqui vocês faziam. Então, eu localizava adjunto adverbial, só colocava qual que era. Além de colocar, você vai classificar para mim qual que é o adjunto adverbial, tá? Então, eu vou deixar na primeira, a Mari já tirou a foto dos dois, mas aí eu vou deixar para vocês aqui copiarem. Quando vocês falarem que eu posso descer, eu já desço a outra, para vocês copiarem para o caderno. E a aula de hoje encerra nesse conteúdo. E depois, às 5h40, a gente tem plantão de dúvida. Tá bom? Aí, quem tiver dúvida da disciplina, alguma coisa que não entendeu, pode entrar e a gente tira a dúvida de conteúdo em geral, tá? Deixa eu subir aqui um pouquinho. Sim, só essas 4. Porque aí na sexta-feira a gente já tem a correção e já entra com outro assunto também. Aí para A, B, C e D, vocês têm 11 itens para serem feitos. Ai, mais um pouquinho eu consigo deixar tudo junto. Agora vai dar. Aê, prontinho. Não, Guilherme, esse não precisa mandar não, que eu vou corrigir na sexta-feira, dando tempo eu já corrijo, tá? Eu acho que dá, porque são só algumas páginas do LIP, é bem tranquilo, na sexta-feira eu já corrijo. Aí não precisa me mandar esse não, só a produção de texto. A princípio. Certo? Então, quem já copiou, já pode sair. Quem tiver dúvida, às 5h40 já tem o plantão de dúvidas, aí é só entrar, mas eu já mando o link antes, tá bom? Aí às 5h40 a gente volta a se falar. Beleza? Tchau, Gui! Tchau, tchau!
Um é tchau, outro tchau, pro. Boa semana para você também, Poutinho. Obrigada. Produção de texto é a segunda parte do atividades de vocês, o antigo LIPA. Você tem o caderno de atividades antes e depois produção de texto. Amém. Você também, Gustavo. Produção de texto aqui, ó. Deixa eu mostrar. É que a minha capa é azul, tá? Tanto do LIP quanto do outro, mas tem aqui, ó. Ah, de qual página? Acho que isso daí estava no roteiro, peraí. Mas eu já te falo. Se não tiver no roteiro, me fala que eu já coloco de novo. Da página 2 até a página 7. Beleza? Mais o material de apoio. Até o dia 22. Tem bastante tempo aí para fazer, para pensar. Por nada. Tchau. Tchau, Raquel. Obrigada, Pô. Tchau. Tchau, por nada.